graça e a paz do nosso Deus alcance o seu coração nesta noite de domingo, nesse final do mês. Como foi a sua semana? Você tem algum familiar que está num leito de hospital? Tem algum conhecido que está agora internado, precisando de suporte para manter a sua vida? Você perdeu alguém nesses últimos dias, nesta última semana? O culto desta noite é para o seu coração, para trazer paz e para levar esperança para a sua vida. Nós estamos hoje aqui no templo da Igreja Batista no Morumbi, levando essa palavra para trazer consolo e conforto ao teu coração nesses dias de tantas dificuldades que nós estamos vivendo. Portanto, eu quero convidar você agora, num espírito de reverência e de adoração a Deus, permanecer conectado com a sua Bíblia em mãos para refletir junto na palavra do Senhor. Romanos no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele escreve, e o capítulo 8 tem um tema comum que norteia toda esta passagem bíblica. Capítulo 8 trata da liberdade do cristão. E essa liberdade, ela é construída, ela é conquistada e ela pode ser praticada no amor. O amor de Deus é aquele elemento que nos concede a vitória, que nos concede as bênçãos e nos dá também o ambiente para vivermos estas vitórias e estas bênçãos. Mas não apenas as vitórias e as bênçãos, também a consolação, também o conforto, também a esperança. E o que nós precisamos nesses dias, meus irmãos, meus amigos, é de conforto, é de esperança. E a palavra de Deus em Romanos diz no verso 28 do capítulo 8, se você tem uma Bíblia, pode acompanhar comigo a leitura. Eu vou ler apenas esses poucos versículos aqui no final da carta aos Romanos, mas depois na sequência eu quero fazer um apanhado de todo este capítulo 8, porque ele vai tratar da nossa liberdade, ele vai tratar dessa experiência que nós vamos ter, que nós temos no Senhor. O amor de Deus é aquele elemento que nos possibilita estarmos sendo livres, primeiramente, do sofrimento. Essa semana, esses últimos dias, tem sido de dor, tem sido de lágrimas, tem sido de pesar, percas e tantas coisas que trazem sofrimento para o nosso coração. Mas o amor de Deus, experimentado em Cristo Jesus, pode trazer para você um alívio deste sofrimento. O amor de Deus nos dá a condição de estarmos livres do sofrimento para experimentarmos algo muito maior, algo muito sublime, algo extraordinário, que a Bíblia chama da plenitude da graça de Deus, essa graça que é futura. Então, meus irmãos, nós nesta noite queremos falar um pouco deste contraste, a dor, o sofrimento, a angústia do tempo presente, mas que são passageiros, porque um dia nós vamos desfrutar da glória, nós vamos desfrutar da plenitude, nós vamos desfrutar da presença do nosso Deus. É como aquela mulher que está em via de dar à luz, as dores do parto. É um tempo de sofrimento, é um tempo de angústia, é um tempo de desconforto. Nesses momentos que antecedem o nascimento da criança, a mulher ela sofre, ela geme, mas quando ela dá à luz, imediatamente todo aquele sofrimento se transforma em alegria, em satisfação, em plenitude, em gozo. Nessa linguagem simbólica é o que Deus está fazendo e proporcionando para mim e para você. Deus está nos convidando nessa noite, meu querido, a nós tirarmos um pouco o foco dos sofrimentos do tempo presente, para que a gente possa aquecer o nosso coração e animar o nosso coração para a plenitude da glória futura.
Porque se eu e você ficarmos apenas olhando e esperando para este mundo, diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, eu quero nessa noite convidar você a fazer essa reflexão, esse exercício. E a você estar tirando um pouco o olhar, a atenção desse tempo de sofrimento, de angústia e de dor. Mas trazer para o seu coração, como diz a palavra, aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? É justamente a expectativa da plenitude da glória de Deus na eternidade. Capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo escreve no verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Embora nem sempre seja fácil nós entendermos esse contexto, como que algo ruim, como que algo negativo, como que a dor, como que a angústia, como que o desespero, como que a morte, como que a solidão pode contribuir para o meu bem. Primeiramente, nós temos que entender que Paulo fala que é para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama ao Senhor, creia que tudo que Deus permite que lhe aconteça é para o seu benefício. Embora você não consiga compreender, embora nós não possamos no momento compreender, mas no tempo oportuno Deus vai nos dar esta revelação. E aí nós vamos mais adiante, no verso 37 do capítulo 8 de Romanos. O apóstolo Paulo diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em tudo aquilo que nós vivemos, e aqui traga essas coisas, esse tempo de sofrimento, esse tempo de angústia. O apóstolo Paulo está dizendo que em meio a tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nós ainda assim somos mais do que vencedores, por meio de Cristo que nos ama. Verso 38, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós estamos conectados, ligados em amor a Deus, se nós já fomos alcançados pelo amor do Senhor, creia que nada nem ninguém pode separar você deste amor. Então, o sofrimento presente, ele nem se compara com a glória futura que nós hemos de experimentar. Grave essas palavras no teu coração. Você que perdeu alguém da sua família nesta semana, neste dia, você que está em luto ainda por algum amigo, por algum familiar, você que tem chorado nesses últimos tempos por essa tribulação que nós estamos vivendo, traga agora a esperança para a sua vida. Compreenda que a palavra de Deus está dizendo que no amor dele, em Jesus Cristo, você está num ambiente que você pode desfrutar da paz e da alegria do Senhor Jesus. Romanos 8 é a declaração de liberdade do cristão, do filho, do servo de Deus. Nesta carta o apóstolo Paulo declara 4 liberdades espirituais importantes para nós desfrutarmos na decorrência e por consequência da nossa união com Jesus. Então isso é possível somente se estamos unidos com Jesus Cristo. E nós vemos nesse contexto do capítulo 8 que a ênfase que o apóstolo Paulo dá é justamente sobre o Espírito Santo. Nós conseguimos desfrutar tudo isso que nós já mencionamos até agora, quando o Espírito Santo, ele age em nós. O Espírito Santo é mencionado neste capítulo 8 13 vezes, porque é ele quem gera em nós essa sensação de paz e de alegria, de conforto e segurança no meio das tribulações. Quando escreve ao 2 Coríntios 3,17, o próprio apóstolo Paulo diz, ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Jesus vem e ele nos liberta. E nós nessa noite podemos compreender, em primeiro lugar, que nós temos uma liberdade do julgamento. Não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. Paulo trata isso nos 4 primeiros versículos do capítulo 8.
Não há nenhuma condenação sobre nós, porque se nós estamos em Cristo, nós somos libertos de toda e qualquer condenação. Embora que em Adão nós tenhamos sido condenados pelo pecado, mas em Cristo agora nós somos livres, porque Ele nos libertou. Então Paulo não está dizendo que nós não temos nenhum erro, que nós nunca vamos cometer fracasso, que nós nunca vamos pecar. Não, ele está dizendo que não há nenhuma condenação, porque esta condenação agora está sobre Cristo, e nós somos livres desta acusação e da condenação. A lei não tem mais nenhum direito sobre nós, no verso 2. A lei não pode mais nos condenar, no verso número 3. A lei não pode mais nos controlar, no verso número 4. Porque agora nós estamos livres e somos controlados pelo Espírito Santo. Então não há nenhum julgamento, não há mais nenhuma condenação. Você está livre para desfrutar do amor de Jesus na sua vida. Em segundo lugar, Paulo fala da liberdade da derrota. Nenhuma obrigação está sobre as nossas vidas, a não ser a obrigação de amarmos e seguirmos ao Senhor. Ele trata disso do verso 5 até o verso 17. Você pode fazer uma breve leitura superficial deste texto. Não há sobre nós nenhuma obrigação, principalmente no que diz respeito à velha natureza. Uma vez que somos livres, a velha natureza, ela não exerce mais obrigação sobre nós. O cristão agora pode viver em vitória. Por isso o apóstolo Paulo diz no verso 37 que nós somos mais do que vencedores, porque agora nós somos livres e podemos desfrutar desta vitória. Paulo descreve aqui 3 níveis e ele estimula os seus leitores a viver no nível mais elevado desta liberdade. Primeira coisa que ele aponta no verso 5 e no verso 8 é a diferença entre aquele que tem o Espírito e aquele que não tem o Espírito. E Paulo não fala aqui de estar ou não cheio do Espírito, ele fala de ter o Espírito. Quem é salvo, esse tem o Espírito, ele é selado pelo Espírito e o Espírito Santo habita nele. Quem não é salvo não tem o Espírito Santo e não pode contar então com esta presença. A pessoa que não tem o Espírito, ela vive na carne, não vive para o Espírito, ela vive a morte, ela não vive a vida, e ela vive em guerra com Deus, ela não consegue desfrutar de paz com Deus, justamente por sua condição espiritual. A pessoa que não tem o Espírito, que não é salva, ela vive para agradar a si mesma, ela não vive para agradar ao Senhor, conforme Paulo escreve no verso 8 desta carta, no capítulo 8. Mas um segundo nível deste relacionamento é aquelas pessoas então que têm o Espírito Santo. E Paulo diz isso, olha, vocês têm o Espírito, vocês não estão mais debaixo da carne, vocês estão agora pertencentes ao Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito pode viver em novidade de vida. O Espírito dirige o seu coração, a sua mente e as suas ações. E o terceiro nível, que é onde Paulo quer que nós possamos chegar para viver, é o que ele fala no verso 12 ao verso 17, que agora nós somos do Espírito. Nós pertencemos ao Espírito. Nós não apenas temos ou não temos. Não é apenas uma questão de ser salvo ou de não ser salvo. A questão agora é de nós sermos guiados, de nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é preciso pertencer ao Espírito. Só então Ele vai compartilhar conosco a vida e a bondade a nosso dispor em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedor, ter o amor de Deus e nada nos separar do amor de Jesus é uma consequência de quem está firmado e está seguro na pessoa e na obra do Espírito Santo. A terceira liberdade que o apóstolo Paulo descreve neste capítulo 8, do verso 18 ao verso 30, é a liberdade do desânimo. Não há nenhuma frustração. E agora eu quero que você compreenda isso para a sua vida. Você não tem motivos ou razões, ou melhor, você tem motivos e razões para estar frustrado, para estar decepcionado, para você estar agora desanimado, desesperançoso. Mas a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro dizendo que no amor de Deus, pela graça de Jesus, na mediação do Espírito Santo, nós podemos desfrutar da liberdade desse desânimo. Jesus quer nessa noite tirar o desânimo do teu coração.
Ele quer secar as lágrimas dos teus olhos. Ele quer animar a tua alma. Ele quer trazer esperança para você, para que você possa então viver uma vida de plenitude e de paz na presença de Jesus. Quando nós temos essa vida diante do Senhor, nenhum desânimo vai ser maior do que a alegria que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, o desânimo ele deixa que a alegria seja maior, ou a alegria vai vencer o desânimo que antes tomava os nossos corações. Do verso 18 ao verso 30, Paulo ele diz que a criação geme também por conta do pecado. Até a natureza padece pelo momento em que a humanidade está vivendo. Mas não apenas a natureza, a criação ela geme. Paulo vai dizer no verso 23, no verso 25, que os cristãos também gemem, também sofrem. Jesus disse que nós estamos no mundo e no mundo nós teremos aflições, então nós temos sim momentos de dúvida, de angústia, de dor e de desprazer. E a Bíblia diz ainda no verso 25 ao verso 30, Paulo fala que o Espírito Santo também geme. O Espírito Santo ele intercede junto a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele nos liberta desse desânimo. Para nós chegarmos então, meus amados irmãos, no verso 31 ao verso 39, aonde Paulo trata da liberdade do medo. Não há nenhuma separação para quem está em Cristo Jesus. É o amor de Deus quem pode fazer isso. O amor de Deus, ele nos liberta do medo. O medo de viver e o medo de morrer. O amor de Deus nos liberta do medo da morte, mas ele nos dá a coragem e a fé para enfrentar a vida. O amor de Deus, ele nos liberta do medo de estarmos enfermos e nós irmos para um leito de hospital e dependemos então de uma internação. Nesse contexto que nós vivemos, depender de uma UTI, de um ventilador mecânico. O amor de Deus nos livra deste medo, mas esse mesmo amor, ele coloca em nosso coração prudência, ele coloca na nossa mente a liberdade, uma liberdade que vai nos levar a vigiar. E aí nós então vamos nos proteger para que o medo ele não seja maior do que a graça que está em Cristo Jesus. Quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, o medo ele é lançado fora, porque a Bíblia diz que no amor de Deus nós somos libertados do medo. O perfeito amor lança fora todo o medo, diz a palavra de Deus. E é o amor de Deus implantado no seu e no meu coração. É o amor de Deus desfrutado através da presença e da pessoa de Jesus e também do Espírito Santo. É esta vivência em amor que vai nos libertar do medo que tenta tirar, que tenta diminuir, que tenta aplacar toda a esperança que nós podemos desfrutar do nosso Deus. É no amor de Deus que nós vamos estar seguros, porque nós temos a convicção de que nada vai nos separar. E é o que o apóstolo Paulo descreve nos versos finais, no verso 37 até o verso 39. Ele diz que nada vai nos separar do amor de Deus. Mas por que nada nos separa do amor de Deus? Porque lá no verso 31, ele diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Meus irmãos, meus amigos, o que falar diante do cenário caótico que nós estamos vivendo? O apóstolo Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é com você, se Deus está na sua vida, se Deus está no seu coração, se o Espírito Santo habita em você, se você é do Senhor, quem pode ser contra você? Quem pode se levantar contra você? Naturalmente, muitas coisas podem ser e se levantar contra nós. Mas a questão é que nenhuma dessas coisas, desses seres ou qualquer outra realidade que possa se levantar contra nós, nenhuma delas vai prevalecer. E nem mesmo a morte vai prevalecer. Porque um dia a morte será tragada por Jesus Cristo. Aliás, ele já venceu a morte na ressurreição.
Na próxima semana nós vamos celebrar a Páscoa, vamos comemorar a ressurreição do Senhor, e nada mais propício para esse tempo que nós estamos vivendo do que encher o nosso coração dessa esperança, que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Jesus ele venceu a morte e com ele nós também venceremos a morte na ressurreição. Veja o que ele está perguntando para nós no verso 31, que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por eles, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada, ninguém. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Assim, o apóstolo Paulo está dizendo na sua palavra: ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Ninguém pode nos afastar do amor do Senhor Jesus. Verso número 34. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu, mas ele ressuscitou, está à direita de Deus. Verso 35. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que a tribulação desses dias podem nos separar do amor de Cristo? Será que a angústia desses dias podem nos separar do amor de Cristo? Ele diz que não. Ou a angústia, será que a angústia pode nos separar do amor de Cristo? Seguramente que não. A perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E no verso 37, então, Paulo diz que em todas estas coisas, em todos esses cenários, em todos estes ambientes, diante de todas essas circunstâncias e situações, nenhuma delas pode nos separar do amor de Cristo. Nada, ninguém separa você do amor de Jesus. Por quê? Porque agora nós somos livres e em Deus nós estamos seguros e não há mais nenhuma separação. Se vivemos para o Senhor morremos. Se vivemos com Deus, estaremos com Deus. Se amamos ao Senhor aqui, hoje e agora, nós vamos ser amados por Ele. Se o confessarmos diante dos homens, Ele vai nos confessar diante do Pai que está nos céus. O amor de Deus é o elemento que vai nos manter firmados nesta verdade. Mas vamos ver algo mais concreto e mais prático neste contexto. A ênfase desta última sessão é sobre a segurança do cristão. Talvez o cristianismo é uma das poucas, se não a única religião, ou a única forma de cultuar e louvar a Deus que dá para nós segurança. O cristianismo é a religião da segurança em Deus. Poucas religiões, poucos cultos oferecem para o adorador, para o seguidor, segurança. Na grande maioria delas sempre há um se, há um porém, há uma interrogação, há uma dúvida, mas em Cristo nós temos segurança. Não precisamos temer o nosso passado, nada vai mais nos condenar, estamos livres da condenação. Não precisamos mais temer o presente, o Espírito Santo está conosco agora. E tampouco nós vamos precisar temer o futuro, porque você sabe que no futuro você estará com o Senhor. Essa é a segurança que o cristianismo traz para mim e para você. Por quê? Porque nós estamos seguros não na nossa religião. Não estamos seguros nos nossos usos e costumes. Não estamos seguros apenas nas nossas doutrinas. Nós estamos seguros no amor de Cristo. E o amor de Cristo não falha. O amor de Cristo não muda. O amor de Deus, ele é eterno. E é essa a nossa segurança. E para demonstrar essa segurança, Paulo oferece 5 argumentos para provar que o cristão não pode ser separado do seu amor. Primeiro argumento, lá no verso 31, Deus é por nós.
Deus é com você, é por você. Deus é aquele que está à sua frente, ao seu lado. Deus é quem vai lutar as suas batalhas, as suas lutas, as suas dores, as suas angústias. Deus é por nós, o Pai é por nós. E provou esse fato quando Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, Romanos 8:32. O Filho também é por nós, Romanos 8:34. O Espírito Santo também é por nós, Romanos 8:26. Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, Romanos 8:28. Deus é por nós, e em sua pessoa e em sua providência, Ele sempre vai estar batalhando, pelejando por nós. Nunca se esqueça disso. Naquela hora de dor, naquela hora de sofrimento, naquela hora de tristeza, agora em meio às lágrimas, agora em meio à aflição do seu coração, tenha essa verdade, meu querido. Deus, Ele é por você. Deus ajuda você nas suas batalhas. Deus ajuda você nas suas tribulações. Deus ajuda você nas suas angústias. Deus, o Filho e o Espírito, a Trindade, está pelejando por você, está guardando você, está amando e querendo o seu próprio bem. A segunda verdade que Paulo apresenta no verso 32, Cristo morreu por nós. Veja o que ele fala no verso 32, aquele que não poupou o próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós. Então por que nós temos liberdade do medo? Por que nenhuma separação vai agir sobre nós? Porque Cristo morre por nós. Nós vemos aqui uma argumentação de ordem crescente. Se quando éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, agora que nós somos filhos, acaso Ele não nos dará tudo o que nós precisamos? Se Deus provou o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, Romanos 5:8, o que será que Deus deixará de fazer agora que nós somos os seus filhos? Se como pais nós somos bondosos para os filhos desobedientes, quanto mais não seremos ainda melhores ou mais bondosos para os filhos que são obedientes? Se Deus amou você, se Deus buscou você, quando você ainda estava em pecado, o que será que Ele não irá fazer agora que você já está vivendo na presença dEle? Deus pode sim alcançar a sua vida, Ele pode dar a você tudo o que você precisa. Peça, clame, ore, insista, busque ao Senhor, se relacione com Ele, coloque diante dEle o que você está precisando, o que você tem buscado, porque se o desejo do seu coração for compatível com o desejo do coração de Deus para a sua vida, Ele vai conceder a você o que você está buscando. Terceiro lugar, no verso 33, Deus, Ele nos justificou. O apóstolo Paulo diz aqui no verso número 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem nos aceita. A justificação é uma declaração que nós somos aceitos por Deus, apesar dos nossos erros e das nossas falhas. Deus, Ele nos aceita porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Isso significa que nos declarou justos diante de Cristo, em Cristo. Satanás deseja nos acusar, mas em Cristo Jesus, nós somos justos diante de Deus. Quando Ele olhar para a sua vida, quando Ele olhar para o seu coração, Ele vai olhar através de um filtro, através de uma tela, e esta tela, esse filtro, é justamente a cruz de Jesus. Se Jesus está na sua vida, se você aceitou Ele como Senhor e Salvador, Deus vai olhar para você, não apenas com os olhos normais ou naturais de Deus, olhando para qualquer ser humano pecador, Ele vai olhar através da cruz de Cristo, e então Ele vai contemplar a cruz na sua vida, e é esta obra de Cristo que vai tornar você aceitável diante de Deus. Mesmo os erros, mesmo os pecados, mesmo as falhas, elas não nos separam do amor de Deus, porque Jesus se interpõe entre nós e Deus, e Ele então nos recebe e Ele nos aceita. No verso 34, o apóstolo Paulo diz que Cristo, Ele intercede por nós. Verso 34, a palavra de Deus diz, quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu por nós, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também Ele intercede por nós.
Por isso nós oramos em nome de Jesus. A segurança daquele que crê em Cristo se deve a uma intercessão dupla. A intercessão do Espírito Santo que geme diante de Deus, o Espírito Santo que conserta as nossas orações, o Espírito Santo que leva as nossas súplicas diante do Pai, mas não apenas a intercessão do Espírito, nós temos também a intercessão do próprio Filho de Deus. O mesmo Salvador que morreu por nós, ele agora intercede por nós do céu. Ele intercede, ele clama, ele se coloca na brecha pela sua vida. E o último argumento do apóstolo Paulo, para deixar muito claro para nós a liberdade do medo e que nada nos separa do amor de Deus, é o fato de Cristo nos amar. Verso 35 até o verso 39, texto que nós já mencionamos aqui nesta noite. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? E a lista que o apóstolo Paulo apresenta aqui, ela é uma lista para nos fazer pensar no quanto Deus te ama e no quanto Deus está fazendo para livrar você da dor, do sofrimento, do medo e da angústia. Paulo prova que Deus não falha conosco. Nós falhamos com Ele, mas Ele nunca falhará conosco. Mas será que nós podemos falhar com Ele? É claro que sim. Se vacilarmos em meio a alguma grande provação ou alguma grande tentação, Ele vai nos expulsar da sua presença. O que vai acontecer conosco se nós falharmos? Deus, Ele ainda assim nos acolhe. Paulo trata desse problema nesta última parte e ele explica que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo as nossas falhas, nem mesmo os nossos erros. Mas isso não é um passaporte também para nós vivermos de qualquer maneira. Nós temos que viver uma vida consagrada ao Senhor. O amor de Deus nos liberta do medo. Através do amor de Deus, nada pode nos separar deste amor. Nos últimos dias, talvez você tenha vivido dias difíceis, momentos difíceis, momentos de angústias e de dores, momentos de lágrimas, de desespero, de falta de fé. Talvez nesses últimos dias a sua esperança ela tenha diminuído. Seu amor por Deus até pode ser afetado, mas a palavra diz que nada pode e nada vai e nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração para este amor, para que você seja alvo deste amor, para que você tire um pouquinho os olhos do momento e do contexto em que nós estamos vivendo, para voltar o seu olhar para o futuro, para a glória futura. O que nós temos que fazer nesse tempo, meus amigos, meus irmãos, é tirar um pouquinho os olhos do momento, da realidade que nós estamos vivendo e buscar contemplar a esperança que Cristo traz para nós. Porque se nós ficarmos apenas dominados, focados, alicerçados, e se apenas esse momento dessa tribulação presente, que é momentânea, que é passageira e que em nome de Jesus vai passar, se nós deixarmos que essas coisas abatam a nossa fé e a nossa esperança, nós não vamos desfrutar do amor de Jesus. Você pode não apenas contemplar o momento presente, mas olhar para o futuro, porque o Senhor tem lá no futuro uma glória maravilhosa para você. Ele tem lá no futuro a esperança. Ele tem para você algo infinitamente maior do que a dor, do que o sofrimento, do que a tribulação presente que nós estamos passando. Não há nenhuma condenação, pois nós compartilhamos da retidão de Deus. A lei não pode nos condenar. Não há nenhuma obrigação, nós temos o Espírito de Deus, Ele nos capacita a vencer as fraquezas e os pecados. Não há nenhuma frustração, pois Ele compartilha da sua glória, a bendita esperança da volta de Cristo. O tempo presente pode nos frustrar, mas a nossa fé, o nosso olhar está na expectativa da volta de Jesus.
E não há qualquer separação, pois nós experimentamos o amor de Deus. Como ele fala no verso 38, quem nos separará do amor de Cristo? Não permita que nada separe você do amor de Cristo. Não deixe que nada abale a sua relação de comunhão e de intimidade com o Senhor. Tire um pouco o olhar desse tempo presente e olhe e espere a glória futura que virá sobre a sua vida. Olhe e creia naquilo que Deus vai derramar para você, em você e por você na eternidade. Para que você então possa, olhando esta realidade tão cruel que nós estamos vivendo, você possa declarar nessa noite: eu sei que nada vai me separar do amor de Deus. Eu sei que não é esta pandemia, eu sei que não é a Covid, eu sei que não é momento de incerteza econômica, eu sei que não é nada de tantas tragédias hoje que podem me separar do amor de Deus, porque este amor, ele é infinitamente maior. Coloque essa palavra e essa verdade nessa noite no seu coração e viva esta verdade na sua vida. Viva esta verdade, viva isso todos os momentos. Quando bater aqueles momentos de incerteza, de dor, de sofrimento, de angústia, lembre desta palavra: nada pode nos separar do amor de Deus. Quando você ficar tentado a desistir e desanimar de alguma coisa por conta desse tempo presente, que a palavra de Deus venha na sua mente, no seu coração, e você possa lembrar de todas essas coisas, daquilo que Cristo já fez por você, o quanto Deus te ama e o quanto que Ele quer secar, enxugar todas as suas lágrimas, livrar você de todas as dores, de todas as angústias, para que você possa viver a plena liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Quero convidar você para um momento de intercessão e de oração, antes de nós encerrarmos o nosso momento de adoração nesta noite. Quero convidar você que está aí nos acompanhando a se unir agora em oração. Nós precisamos, como igreja, como povo de Deus, orar e clamar. São dias, sim, maus, são dias difíceis, são dias terríveis, são dias cruéis. As notícias das percas abatem, abalam, ferem, machucam. Quando você recebe a notícia de um ente querido, de um familiar, de um amigo, de um colega de trabalho que perdeu a vida, muitas vezes nós não sabemos como reagir a esta notícia. Mas a palavra de Deus, ela traz para nós esperança. A palavra de Deus traz para nós consolo e conforto. A palavra de Deus diz que por meio de Jesus nós somos mais do que vencedores e nada nos separa do amor de Deus. E mesmo que a morte nos alcance, nós sabemos que a morte já foi vencida por Jesus Cristo. E haverá um dia em que Jesus vai ferir. Aonde está, ó morte, o teu poder de machucar, de fazer sofrer? Hoje a morte ainda está exercendo esta liberdade e este poder. Hoje ainda a morte está ceifando vidas, está levando familiares, amigos, colegas. Mas haverá um dia em que Jesus há de se manifestar, aonde Ele vai exercer toda a sua autoridade. Então a morte não terá mais nenhum poder, não terá mais nenhum efeito, porque a morte foi e será tragada pela vitória. Nada te separa do amor de Deus, meu querido.
Nada separa você da graça de Jesus. Creia nisso nesta noite. Deus, nós estamos em oração, a tua igreja agora reunida, cada um nas suas casas. Estamos, ó Pai, reunidos nesse momento de clamor e de intercessão. São dias difíceis, são dias doloridos, são dias de angústias, são dias de percas, são dias de luto, Pai, de lágrimas. Deus, mas o que nos dá esperança para continuar, o que nos traz ânimo, o que nos consola e o que nos conforta, é justamente a esperança e a certeza de que um dia estaremos diante do Senhor. Porque o apóstolo Paulo mesmo declarou que se nós vivemos em Cristo, a morte é lucro, é benefício. O apóstolo Paulo mesmo disse: se vivemos para o Senhor nós morreremos e com o Senhor nós viveremos na eternidade. A palavra diz que se nós estamos seguros no amor de Deus em Cristo Jesus, nada nos separa de Ti, Pai. Nesta vida e muito menos, ó Pai, vai nos separar, porque a eternidade nós estaremos juntos do Senhor. Nesse tempo de tanto sofrimento, Pai, de tanta dor, de tanta angústia, leva consolo, leva conforto, leva esperança, esperança para os leitos de hospitais, esperanças, ó Pai, para os profissionais da saúde, esperança, Senhor Deus, para essa sociedade que já começa, ó Pai, a se autoflagelar, a se autodestruir. Uma sociedade que, em lugar de se unir, ela já está se separando, está se fracionando. Nós já começamos a olhar cada um para si, para as suas necessidades, e deixamos de olhar para o nosso próximo. Deus, traga esperança para a nossa vida e para a nossa nação. Dá-nos, ó Pai, uma luz de esperança no meio de tanto caos, de tanto sofrimento. Visita aqueles que estão enfermos e doentes, alcança eles com a Tua graça e com a Tua cura. Leva consolo e conforto àqueles que estão enlutados, que perderam amigos, familiares, ó Pai. Consola esses corações. Anima, Pai, o desanimado, fortalece o fraco, ergue o que está caído, honra aquele que está humilhado. Ah, Deus, porque o Teu amor, Pai, o Teu amor é a chave, o Teu amor é a solução, o Teu amor é a saída. Deste amor nada pode nos separar, nos privar de viver este amor. Esta pandemia, esse momento difícil, não pode nos privar de viver e experimentar o amor que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos, ó Pai, nos sentir cada vez amados, cada vez mais acolhidos. Queremos nos sentir cada vez mais abraçados por Ti. Deus, porque nem abraço ultimamente, nem abraço nós podemos receber, nem abraçar uns aos outros, Pai, nós estamos podendo neste tempo. Por isso nós contamos com o Teu abraço, com o Teu afago, com o Teu carinho, com o Teu consolo, com o Teu conforto, com a Tua esperança e com a Tua paz. Visita cada família que está conosco neste culto, nesta celebração. Alcança, Pai, cada vida com este infinito e maravilhoso amor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Obrigado porque nós estamos seguros no Teu amor. E nada nos separa dele. Nada nos afasta desta glória. Nada apaga tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E nada nos impedirá de desfrutar na glória futura tudo que o Senhor tem prometido para os Teus filhos. Derrama sobre nós a Tua graça, Pai, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.